Nicolas Miller, a voz do autismo no Paraná. E hoje vamos com o quadro Eu Mesmo e Luiz Carlos. Galera, para quem não sabe, esse é um quadro que eu criei, onde vocês perguntam coisas sobre o autismo do Luiz Carlos e eu respondo para vocês, né? E vamos lá, já tenho a minha primeira pergunta aqui, que eu acho que foi a pergunta que deveria começar o nosso quadro, que é o seguinte: a Delu Miller perguntou: conta como foi os primeiros sintomas para irem atrás de uma equipe multidisciplinar. Então vamos lá, galera, passar para vocês como começou, não o autismo, né, mas como a gente começou a identificar o autismo no Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos, ele já começou com um atraso para andar, né? Crianças normalmente andam ali entre os 10 meses, já começam nos primeiros passinhos, né? Lá com 1 aninho já está andando, né? E o Luiz Carlos não, ele começou a dar os primeiros passinhos com 1 ano e 4 meses, já gigante e tal. E ali a gente já viu que ele tinha um atraso, porém era só um atraso para andar. Várias crianças têm isso, né? Só que o Luiz também teve dificuldades na fala. Aí foi onde começou a aparecer para nós os primeiros sintomas. E a Luana, né, a Débora Miller ali, a Luana, que é minha prima, ela trabalha na APAI, que é uma escola especializada para crianças com deficiência, síndrome de Down, autistas, e ela veio num churrasco na minha casa. Aí nesse churrasco ela me chamou e falou: Nico, eu acho que o Luiz é autista. Daí eu falei para ela: pô, Lu, eu também acho. Ela falou: você já procurou um profissional, já foi fazer os exames? E eu falei: ainda não. Daí ela falou: então vá, porque quanto antes você conseguir o diagnóstico, descobrir, melhor vai ser para a criança, porque as terapias vão ajudar, vai ser muito mais fácil. E aí eu levei o Luiz no primeiro neuro, né? E o primeiro neuro mandou eu fazer o encefalograma, se eu não me engano, vou até ler aqui, né? Eletroencefalograma, isso mesmo, galera. Aí feito o exame, o neuro foi lá, olhou o exame e falou pra mim: ó, o Luiz Carlos, ele não é autista, ele não tem nada, né? Pelo menos pelo exame aqui não consta nada. E pra mim isso foi, pô, uma vitória, né? Eu falei: pô, meu filho não é autista, né? Eu fiquei feliz, mas não vou mentir. Depois de um tempo, nada melhorava, nada, literalmente, sim. Parecia que era a ladeira abaixo, o Luiz se jogava no chão, ele gritava, não falava. E aí eu procurei outro profissional, que se chama o Dr. Anderson, né? Ele até atendia na PAI também, hoje eu não sei onde ele está atendendo, eu não tive mais contato com ele. Porém, quando o Luiz entrou no consultório dele, o Luiz já andava, estava com 2 anos, se eu não me engano, o Luiz já foi, abriu a torneira e ficou com a mão na água, assim. Aí ele me olhou, foi até engraçado, assim, né? Ele já sabia que a gente estava procurando, né, o diagnóstico, saber o que o Luiz tinha. E ele olhou com aquela cara, tipo... Só esse olhar que ele fez, a gente já descobriu que o Luiz, ele tinha algum nível de autismo, né? Que o Luiz era atípico. E depois dele analisar, ver todos os documentos, ver tudo, ele falou: ó, o Luiz, ele tem um autismo de suporte nível 1. E foi assim que eu descobri que o meu filho era autista. E foi muito legal, porque logo em seguida já o doutor deu todo o suporte possível. Ele falou: ó, vocês vão começar com a terapia tal, vão começar com o fono, porque o Luiz não fala. Aí ele perguntou se o Luiz era não comunicativo, mas como eu posso dizer assim, se o Luiz interagia com outras crianças. E eu falei que não. Daí ele mandou também fazer TO, e foram várias terapias. E eu acho que pro primeiro bloco, pessoal, é isso. E foi assim que a gente descobriu como o Luiz era autista, né? Primeiro, com a minha prima falando para fazer o exame, procurar um profissional, né? E logo em seguida, o profissional falou para mim que o Luiz era autista. E hoje, o Luiz é uma criança autista, nível de suporte 1, né? Ainda é não verbal. E é isso, galera. Vamos esperar a próxima pergunta, que quinta-feira temos outro vídeo. Na verdade, eu já tenho a próxima pergunta e vou adiantar para vocês. Só um minutinho, vamos ver aqui. A próxima pergunta foi da Gabriele. Qual foi o pior momento que você já passou com o Luiz Carlos, né? E eu vou estar falando isso no próximo vídeo, galera, beleza? Deixa um abraço aí, né? Comenta no vídeo aí embaixo, né? Se você puder seguir, ajuda muito, né? O Nicolas Miller, a voz do autismo no litoral, seguir o nosso perfil. E muito obrigado, pessoal. E para mais dicas, para você mãe atípica, que está começando agora, né? Descobriu que teu filho é autista nesse momento, quiser tirar alguma dúvida sobre exames, sobre terapias, sobre como correr atrás dos seus direitos,
pode estar perguntando para mim aí no privado, que eu vou passando para vocês. Um forte abraço, valeu!